Muito bom estar aqui com vocês. Estava comentando com o pastor Fábio ali, hoje faz mais ou menos 7 meses que eu estive fazendo uma missão, trabalhando a reestruturação do Nova Lima. E graças a Deus, hoje esse ciclo se fechou e eu estou novamente aqui com vocês. O melhor não é que a igreja está bonita, o melhor não é que a igreja está bem cuidada, o melhor não é que o som está funcionando e o microfone voltou a funcionar. Era com você, irmão. É com você, pastor. Mas a grande bênção é ver pessoas que estão aqui, pessoas que vão habitar o céu e vão morar no céu comigo. É ver que a igreja continua com almas e com almas preciosas. Amém, queridos? Saque a sua espada, seja impressa ou seja digital, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8. É um texto bastante conhecido, é um texto que talvez você já leu algumas dezenas de vezes, talvez você já viu ou ouviu alguém pregando sobre esse texto, mas eu entendo que Deus tem algo de novo para te iluminar, para te revelar nessa noite, a partir desse texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler do 1 até o 11. Evangelho de João, capítulo 8, do 1 até o 11. É o texto que fala da mulher adúltera. E vão aparecer aqui alguns camaradas que foram citados, os escribas e os fariseus. E eles vão fazer um desafio para Jesus. E eles vão dizer assim, em determinado momento para Jesus: Nazareno, exceda a nossa justiça. Eles vão desafiar o mestre. E você sabe como que isso vai acabar. João 8:1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Nós vamos pensar nessa noite sobre ser saudável e ser doente. Ser saudável e ser doente. Mas antes, ore comigo em nome de Jesus. Paizinho bondoso, Deus de amor e misericórdia, eis aqui a sua palavra, Pai, lançada nessa noite sobre corações, ó Pai, que o Espírito Santo possa convencer a cada homem e cada mulher, ó Pai, da justiça e da misericórdia de Deus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, traz revelação, traz entendimento dos altos céus, ó Pai. E quanto a mim, meu Deus, tem misericórdia de mim, me esconda atrás da sua cruz, porque careço dela continuamente. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar num ser não como um verbo, mas eu quero pensar no ser saudável ou ser doente como uma pessoa. Porque o Evangelho de João, ele é intrigante porque é exatamente isso. Quando ele fala do Logos, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de um ser real e de um ser pessoal, de um Deus que se fez homem e teve um relacionamento com o ser humano. Ele não foca muitos focos judaicos e ele não trabalha muito o judaísmo como Mateus. Ele não é focado no milagre, talvez no Jesus guerreiro de Marcos, e nem
traça minúcias e detalhes como Lucas, mas ele começa a falar àquelas pessoas que gostam de pensar. Ele começa a falar que Jesus, ele é diferente do que a filosofia prega, que o Logos é tão somente um pensamento, é tão somente uma ideia, é tão somente uma ação, e o Evangelho de João nos ensina que é mais do que um pensamento, é mais do que uma ação, é um ser que era Deus, que sempre foi Deus e que sempre será Deus, mas renunciou toda a sua glória e habitou aqui na terra, e teve um relacionamento conosco durante 33 anos e continua se relacionando com cada um de nós. E que mostrou e nos revelou na passagem que nós lemos o tanto que ele era um ser ou um homem saudável, curado nas suas emoções, curado no seu pensamento, curado naquilo que ele ouvia e como ele respondia aquilo que era imposto, aquilo quando colocavam ele em situações difíceis, como ele saía, e o mais importante, como ele vencia as dificuldades e continuava sendo um ser humano, continua sendo um Deus saudável, um Deus que era capaz de curar corpo, alma e espírito, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é muito interessante que, se você voltar um pouquinho antes do capítulo de número 8, você vai ver que os escribas e fariseus, eles voltam do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal, era a mais alta corte dos judeus, era o alto clero do pensamento judaico, aonde a lei era interpretada, aonde a lei era colocada no dia a dia da população de Israel, aonde a Torá era debatida e as tradições orais, a Talmud, a Mishnah, a Haggadah, todos aqueles conceitos judaicos sobre leis eram explanadas e eram trazidos para que o povo tivesse conhecimento. Mas os escribas e fariseus, que é o primeiro ser doente que nós vamos ver e vamos pensar nessa noite, e não é apenas um ser, é um conjunto de pessoas doentes, um conjunto de pessoas que foram lá no Sinédrio, e o Sinédrio perguntou assim: como que vocês não conseguiram vencer Jesus? Como que vocês não conseguiram debater com Jesus e vencer aquele nazareno? Vocês estão muito incompetentes, escribas e fariseus. Vocês são doutores da lei e estão perdendo para um carpinteiro da cidade de Nazaré. E os escribas são exatamente os copistas. Como não tinha máquina de copiar, não tinha xerox, copiadora naqueles dias, eles copiavam a Torá minuciosamente. E talvez de tanto escrever, eles achavam que eles entendiam da lei e sabiam o que era lei. Já os fariseus eram aqueles que achavam que era melhor do que todos. Eles achavam que eles estavam assim, um patamar acima. Eles achavam que eles eram a última bolacha do pacote de Deus aqui na terra. Então eles queriam se separar e eles ficavam separados. Mas o que aconteceu? Lá no Sinédrio, onde Jesus conquistou 2 juízes, Nicodemos e José de Arimateia, naquele momento o Sinédrio cobra deles: vocês estão muito fracos, vocês estão muito ruins. E eles se movem, cometidos por aquele surto, ou cometidos por aquelas palavras duras, e eles começam a pensar: o que eu vou fazer para ferir aquelas pessoas? Ou seja, o que eu vou conseguir fazer para ferir exatamente a Jesus Cristo? Porque Jesus os incomodava. E eles conseguem encontrar uma mulher em flagrante adultério, e eles trazem, eles entregam para Jesus. Só que eles entregam falando para Jesus o que Jesus devia fazer. Moisés mandou que fosse apedrejado. O mestre começa a ouvir, e vai ouvindo, e eles não se conformam. E eles continuam pressionando Jesus para tomar uma atitude. Existem alguns sinais de uma comunidade, de um grupo doente ao longo da nossa história, ao longo da história humana. O nazismo é um claro exemplo de pessoas doentes que começaram a combater pessoas simplesmente por uma ideologia, por um sistema de pensamentos e de ideias. E talvez você pense assim: você está voltando muito no passado, pastor, você está muito preso à história. Eu te digo, não,
Vá para Nova Zelândia, volte aí uns dias no teu noticiário e você vai ver aquelas coisas que aconteceram na Nova Zelândia, um país dos esportes radicais, um dos países das melhores qualidades de vida, mas alguém tomado por uma ideologia lançou mão e tirou vidas de pessoas, fez um atentado. Ou seja, isso é uma mente doentia que transforma toda a sua doença em ação. Foi exatamente isso que os fariseus e os escribas fizeram. Mente doente, começaram a tomar uma atitude. E é muito triste, porque algumas ações elas começam a ser repetidas. Vamos para Suzano, uma escola comum, talvez como do seu filho, ou talvez como do meu filho, ou da sua filha, mas uma escola comum, daquelas que a gente passa todos os dias, mas de repente, 3 mentes ou 2 mentes, nós não sabemos, outra vez mais mentes doentes, eles começam a pensar e vão dizer assim: nós precisamos fazer algo diferente. Olham para um jogo de computador, um jogo desses games novos, ou tão somente tiram ideias desses games, planejam e começam a atacar, ferir pessoas, começam a levar a doença da tristeza, do ódio para aquelas pessoas, e tentam compartilhar essa doença com os pais, tentam compartilhar essa doença com as mães e com os outros alunos, sem falar de professores e os servidores daquela escola. Era um grupo doentio. E pasmem, comecem a ouvir e ler noticiários de novo, essa ideia está se multiplicando. Meninos e meninas têm combinado o ataque novamente nas escolas, e isso é a mídia que está falando. Então somente eu quero chamar a atenção, porque aquilo acaba sendo reproduzido. Nós reproduzimos aquilo que nós somos. Se você é amor, você vai começar a reproduzir amor. Se você começar a andar com quem ama, você vai começar a aprender a amar. Mas se você anda com a pessoa errada, você vai começar a fazer coisas erradas, você vai começar a reproduzir os pensamentos dele, e de repente você pode entrar nessa onda. De repente você pode entrar nesses conceitos, porque alguém do lado vai te falar e você vai achar que isso é interessante. Os escribas e os fariseus trazem aquela mulher. Eles não estão preocupados se estavam sendo rigorosos, fervorosos na lei, porque estava faltando homem ali. Ninguém traz sozinho. Essa é a lógica. Cadê o homem do processo? Mas Jesus não precisava brigar com eles em detalhes, porque Jesus precisava exceder os conceitos que eles tinham. E ela é tão somente jogada ali para que fosse apedrejada ou para que fosse liberta. Se ela fosse liberta, Jesus contraria a lei mosaica. Se ela fosse apedrejada e Jesus dissesse apedreja, existia uma lei na época que dizia que a pena capital era somente aplicada a Roma. Mas eles não estavam preocupados com isso, destilavam ódio, destilavam um ser doentio que eles carregavam uma lei crônica, uma lei que não era e não refletia a lei de Deus, que estava longe da graça que Jesus propunha, e Jesus propunha algo novo para aquelas pessoas. Deus tem algo novo para essa igreja, Deus tem algo novo para a sua vida. Não fique com medo de novidade de vida, daquilo que Deus tem para você. Encare, siga em frente, seja corajoso, seja corajosa, ande com pessoas saudáveis para que você possa, com pessoas do seu lado, curar outras pessoas que precisam. Não entre em grupos errados. Saiba que você é aquele que constrói a sua história, você é aquele que faz a sua novidade de vida. E esses escribas e fariseus, eles não desistiram. Eles continuaram até o último momento, quando Jesus ele está na cruz do Calvário, e eles dizem assim para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, desça daí, vamos dar um rolezinho. Eles insistem, eles não insistem apenas com o evento da mulher, eles insistem a vida toda. Talvez não entendendo quando Jesus falou para eles: você é um sepulcro caiado, vocês são sepulcros caiados, vocês estão bonitinhos por fora, mas vocês estão doentes
por dentro, porque vocês não estão preocupados com essa mulher, vocês estão somente preocupados com a vontade de vocês, e vocês também não estão preocupados com a vontade de Deus, vocês estão apenas preocupados porque vocês tomaram um ralo lá no Sinédrio, e vocês querem mostrar que vocês são escribas, e que vocês são fariseus, que vocês são separados de tudo isso, que vocês não podem perder para um carpinteiro de Nazaré, para um homem simples do dia a dia. Mas na realidade é o seguinte: quando você é curado, você vai ser usado para transformar vidas, para curar vidas e para levar a graça de Deus, se nós tão somente estivermos no caminho do Senhor, nos caminhos de Deus. Eles murmuravam e eles falavam e tentavam induzir Jesus ao erro. Mas tem mais um ator, aliás, tem uma outra atriz, tem alguém que passa naquela situação, e é uma mulher. E talvez eu comece a imaginar que a mulher, ela não tinha a arrogância dos escribas e dos fariseus, ela não carregava a prepotência que os escribas tinham, que o alto clero de Israel tinha. Era tão somente uma mulher acuada, já discriminada, acuada, com medo de pedras, porque ela sabia e entendia que as pedras seriam um meio de punição, e ela é totalmente vencida pelo medo. Ela não tem nem voz para falar. Vocês estão querendo me apedrejar, mas cadê o homem? Vocês estão querendo me apedrejar, mas Jesus falou que vocês são sepulcros caiados, que vocês têm algo muito errado. Era uma mulher vulnerável, à mercê de Deus, à mercê dos homens naquele dado momento. Tão somente poderia contar com Deus, e Deus é assim: quando nós mais precisamos, Deus se faz presente na nossa vida. E quem estava ali era Jesus Cristo. E eu imagino que aquela mulher, tão somente ela não era uma pessoa má. Talvez ela foi vencida por um determinado momento, talvez ela foi vencida por um desejo temporário, ela foi vencida por alguma situação, mas nesse momento ela se sente solitária, acuada. A vergonha toma conta da vida dela. Ninguém se importa nesse exato momento com aquela mulher. Era alguém que estava sendo usada. Deus nos fez para amar as pessoas e usar as coisas. O que os fariseus estavam fazendo era tão somente usar uma vida para fazer algo que eles precisavam. Eles estavam fazendo o contrário. Eles não tinham entendimento do que era e do que seria e do que poderia ser a angústia daquela mulher. E quando nós começamos a olhar para Jesus, Jesus começa a trocar. Jesus começa a falar e começa a trocar o medo daquela mulher pela segurança. Jesus começa a trocar o pavor que aquela mulher sentia por um controle e por uma voz mansa e suave que não acusava. E não somente voltava para aquela mulher, mas quando Jesus falava, ele falava para os escribas e para os fariseus. Quando encerrou o fato, é que ele vai falar com aquela mulher. Jesus tinha os olhos da paixão, Jesus tinha o amor, e o amor era carregado dentro daquilo que ele falava, como ele agia e como ele tratava as pessoas. Esse é um ser totalmente curado, esse é um ser que ama as pessoas e que é capaz de defender aquele que mais precisa. E muitas vezes, talvez, nós temos algumas dificuldades em ajudar alguém que precisa, ajudar alguém que talvez estivesse lá no fundo do poço, que talvez passasse por uma situação muito difícil. Aquela mulher era como um doente que foi ao médico, ela encontra um socorro, ela recebe uma receita, mas ela não tomou o remédio, ela não sabia verdadeiramente o que ela precisava fazer. E em momento nenhum Jesus começa a criticá-la, mas Jesus começa a trabalhar.
Por maior que fosse a pressão, e por maior que seja a pressão na sua vida, em determinadas situações que você precisa fazer, em decisões que você precisa tomar, não tome decisão precipitada. Se tiver de sentar no chão e escrever alguma coisa, sente no chão e escreva. Se tiver de pegar uma folha e desenhar algo, desenhe algo, mas tome uma decisão consciente. Não seja vencido pela pressão, mas vença a pressão do dia a dia, porque nós lutamos com Jesus Cristo ao nosso lado e Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. O mundo nos oprime, o mundo bate contra nós, o mundo ele vem contra nós e ele quer nos jogar em situações difíceis, mas nós precisamos parar e dizer não. Eu tenho a voz do Mestre, eu tenho alguém que me ensina e eu vou tomar a decisão correta. E é muito interessante, um teólogo, um pensador, ele não se contenta com o texto, ele não se contenta apenas com o que ele lê, ele se preocupa com o que Jesus escreveu. E aí nós vamos para o Velho Testamento, está lá o dedo de Deus escrevendo os mandamentos para Moisés sem pedra. E agora está o dedo de Jesus Cristo escrevendo algo no chão, na areia. Porque lá tem mais areia do que tudo. Nunca vi tanta areia e pedra daquele jeito. Está lá Jesus escrevendo. O que Jesus escreveu? O que o mestre estava escrevendo? Nós não temos ideia de tudo o que foi escrito a respeito de Jesus. Mas quando eu estudava esse texto, esses dias, a pergunta do Espírito Santo para mim foi assim: o que Jesus estava escrevendo? E eu comecei a me debruçar sobre livros, a me debruçar sobre comentários, sobre estudos. E eu comecei a ver alguns conceitos e nenhum conceito conseguia me agradar. Eu falei, será que eu estou muito exigente? Será que eu estou muito chatão hoje? O que está acontecendo comigo? Alguns estudiosos diziam que Jesus escrevia a lei. Escrevia a lei novamente. Assim como Deus escreveu a lei em pedra, Jesus escrevia sobre a areia, para repetir para os escribas e fariseus o que era realmente a Torá, o que era realmente e o que são os mandamentos para a nossa vida. Mas, eu falei, mas Jesus não ia escrever isso. Os caras sabiam de cor e salteado, já tinham copiado a Torá inúmeras vezes. Será que era isso mesmo que Jesus escrevia? Um outro diz que, na realidade, Jesus escreveu o pecado de cada um. Ele olhava para o escriba e falava assim, você é adúltero também. Olhava para o fariseu, você roubou seu pai. E escrevia ali, você enganou seu irmão. Você fez um voto de corbã, entregou teu pai e tua mãe para o sacerdote, antes do final da vida deles, dividiu os bens com sacerdotes corruptos, e você está aí, bela viola, por dentro pão bolorento, está acusando, está pronto para dizer que atire a primeira pedra. E aí o historiador até disse assim, que Jesus depois apagou com a sua mão, por isso que ele não escreveu em pedras, ele escreveu sobre areia. E eu parei e pensei e falei, não, esse não é meu mestre não é acusador, meu mestre é aquele que perdoa, não combina com Jesus. Aí desisti, tem horas que a gente precisa tirar um descanso, desisti, fechei livro, fechei internet, fechei tudo, fui com aquilo pensando. Um belo dia, eu pego um texto que falava sobre a sociologia ou sobre a sociedade de uma tribo na África. Aí, curioso como eu sou, fui lá, começaram a ler um texto, e o texto começou a ficar grande, começou a ficar que nem uma espada, longo e chato. De repente, o texto falou assim, que nessa tribo da África, quando uma pessoa erra, eles pegam esse ser, esse homem ou essa mulher, eles pegam essa pessoa e colocam no centro da tribo, lá no meio da tribo, no meio da tribo. E ao invés de proferir palavras duras, ao invés de falar assim, atira a primeira pedra, ao invés de dizer para ele, nós vamos te pegar, você vai pagar o que você está devendo, você é um cara ruim, todos passam lá e falam para aquele homem, vou colocar o homem, já que a mulher foi exposta, vamos expor o homem agora, e falam para aquele homem assim, você é um bom pai, você cuida bem do seu filho,
Passa uma mulher e fala: você é um bom marido, a tua mulher já elogiou. Passa alguém e fala assim: você é um bom caçador, você pegou aquela caça e você dividiu com a tribo toda, aquela vez, você lembra disso? Não esquece disso não. Passa o chefe da tribo e fala assim: você é um bom soldado, você é alguém que sempre lutou por essa tribo, você ajudou a gente a cavar um poço, você é um bom homem. E aí eu falei: Jesus só pode ter escrito isso, Jesus não pode ter escrito outra coisa. Jesus estava falando: essa é uma mulher, essa é filha de Deus, essa vive num mundo oprimido, essa não vive num mundo machista, essa está sendo usada tão somente por pessoas doentias que não conseguem entender o que é amor. E aquilo fez bem para o meu coração, fez bem para a minha mente de teólogo. Eu não sei se Jesus escreveu isso, se Jesus fez igual àquela tribo. E a sociologia daquela tribo diz que eles fazem isso exatamente para reconectar esse homem à sua bondade. O homem, quando ele faz coisas ruins, é porque ele está desconectado da sua essência, ele está desconectado de Deus, e aí ele começa a tomar atitudes ruins, e aí ele começa a fazer coisas que não são boas, que não são saudáveis. E eu comecei a imaginar que essa mulher talvez foi levada por meio de uma rua, por meio de alguma praça ou de algum lugar na antiga Jerusalém. Assim como aquele homem que errou na tribo foi levada para o meio da tribo, para que ele entendesse a grandeza da vida, para que ela entendesse a grandeza da vida. E aí Jesus começa a trabalhar com a consciência deles. Jesus não traz uma nova interpretação da lei, Jesus começa a trabalhar com o ser doentio que se tinha os escribas e os fariseus, e começa a trabalhar também com o ser doentio que aquela mulher representava naquele dado momento. Assim é Jesus. Jesus, Ele quer colocar você hoje, não no centro de uma rua de Jerusalém, Ele não quer te levar para o centro de uma aldeia africana, mas Ele quer mexer com você, e Ele quer te levar para o centro da vontade dEle, porque na vontade dEle nós somos pessoas saradas, nós somos pessoas curadas, que conseguem transformar vidas e lançar palavras que vão reconectar pessoas à essência, reconectar pessoas ao centro da vontade de Deus, reconectar pessoas que vão viver de acordo com a imagem e a semelhança que nós temos. E a nossa imagem e semelhança não é de uma pessoa, de um ser doente, pelo contrário, é de um ser saudável, que transpira amor, que exala amor, que é Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós somos luz e sombra. Talvez, se a luz estiver aqui, aqui vai estar a minha sombra, e vice-versa. A luz talvez revele aquilo que melhor que nós temos, a essência melhor que nós temos. A sombra, pelo contrário, talvez revele a pior coisa que nós podemos carregar. E é por isso que um dia nós vamos estar sobre a luz resplandecente de Deus. E a luz resplandecente de Deus, ela vai fazer com que nós não tenhamos mais sombras, mas pelo contrário, que nós começamos a brilhar, entender e saber qual é a graça de Deus para as nossas vidas. Como que está a sua vida? Como que você tem caminhado? Como que você tem trabalhado as adversidades? E quando nós começamos a olhar para o texto é muito interessante. O texto diz que começaram a sair todos começaram a sair, e começaram a sair pelos mais novos, não é isso? Não, começaram a sair pelos mais velhos, talvez por aqueles que deveriam refletir um cuidado muito grande, por aqueles que traziam a experiência, que traziam uma referência e que pudessem demonstrar amor, os mais maduros, os mais experientes, os mais prontos.
e eles começam a declinar, e eles começam a sair. Não é um sinal de educação que os mais novos deixaram os mais velhos, mas é a mente mais aguçada que começa a ser transformada, que começa a ser mexida. Jesus está te chamando, Jesus está te chamando para te curar, Jesus está te chamando para abençoar a sua vida, Jesus está te chamando para o centro da vontade dEle, para reconectar você ao melhor de Deus, aquilo que realmente Jesus quer para cada um de nós. Quando todo mundo vai embora, quando todo mundo desaparece, o que aquela mulher talvez esperasse ouvir do mestre? Talvez o medo das pedras fosse tão grande que ela dissesse assim: agora ele vai jogar a pedra em mim. Mas esse Deus de amor não faz isso. Pelo contrário, ele pergunta para ela, ele começa agora a trabalhar com a mulher. Ele não está mais focado nos escribas e nos fariseus, porque os escribas e fariseus foram embora. E ele pergunta: onde é que estão os teus acusadores? E a mulher fala: sumiu, vazaram todo mundo. Eu não sei o que o senhor escreveu aí, mas vazaram. Jesus: se não te acusaram, nem eu vou te acusar. Mas fala para ela assim: toma um remedinho quando você for no médico, vá e não peques mais, vá e toma uma atitude. Nós vamos estar cantando uma canção, e eu quero que você, se você puder, fique de pé. Eu quero que você pense num ser saudável. Eu quero que você fale para Deus mesmo. Eu não estou preocupado com quem está do meu lado, eu não estou preocupado com quem está atrás de mim, mas eu quero estar no centro da sua vontade, Deus, porque eu preciso me reconectar a Jesus. Eu preciso ser um homem melhor todos os dias, eu preciso ser uma mulher melhor todos os dias, eu preciso ser um pai melhor todos os dias, porque a molecada está marcando aí encontro para destruir escolas, e eu preciso saber e entender o que meu filho está fazendo, e saber aonde que ele está andando, com quem que ele está andando, porque se ele estiver doente, eu sou o pai, ou eu sou a mãe, eu tenho Jesus na minha vida, então eu tenho a cura, mas eu preciso agir. Vai e faz algo. Se teu casamento está desmoronando, está indo por água abaixo, é o momento de você parar e de você pensar e dizer para Deus assim: Senhor, me reconecte o amor com esse homem. Deus, me dá o amor de novo dessa mulher, porque casamento, aliança, família é algo que Deus fez antes de tudo, antes de igreja, antes de estado, antes de nação. Jesus, Deus fez a família. O Evangelho de João diz que o Logo foi criado por Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo que criou. E João não está preocupado com genealogias, João está preocupado em dizer que o ser que pensa, que ama, que é Deus, se faz presente e se relaciona com aqueles que querem relacionamento com Ele. Jesus quer falar na sua vida, Jesus quer falar no seu coração. Cante, meu irmão, ore em nome de Jesus. Quando clamo e acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, eu creio. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
confio em ti. És a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Se eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Para Deus não há impossível. Aquela mulher, ela achava e entendia que era impossível sair dali viva, mas ela encontrou o Mestre. Eu quero te dizer que nada é impossível para Deus, e Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que quer nós pensamos ou quer nós pedimos. Deus é o Deus do impossível. Jesus é aquele que é capaz de transformar a pedra, que é algo que seria como uma condenação, seria a execução daquela mulher, em um gesto de amor, de escrever sobre a terra que ela precisava ser reconectada ao centro da vontade de Deus. Jesus está te chamando, meu irmão, minha irmã, que está aqui presente nessa noite, ou talvez alguém que vai me ouvir ou está me ouvindo agora pela internet, e Jesus está te chamando para o centro da vontade dEle, porque Ele quer reconectar você na sua essência, e a sua essência é uma essência de vida, é uma essência de alegria, é uma essência de adoração. Você tem uma essência de um bom pai, e você precisa lutar todos os dias para ser um bom pai. Você tem uma essência de um bom filho ou de uma boa filha, e você precisa lutar todos os dias para transformar isso. Você tem a essência de uma mulher de Deus, de uma boa esposa, de uma boa filha também, e você precisa lutar todos os dias. E talvez ainda nos nossos dias as mulheres sejam muitos discriminadas, e nós poucos falamos sobre isso, e Jesus nos ensinou isso nesse texto simples que nós já lemos muitas vezes. Mas Deus está te chamando, Jesus está te chamando para o centro da vontade dEle, para dizer que você é filha, que você é filho, que você é precioso, que Ele te fez lá no ventre da sua mãe, Ele te teceu e Ele planejou algo bom para a sua vida, Ele planejou alegrias para a sua vida, e Ele tem reservado dias abençoados para você. Ele quer te dar um novo nome, Ele quer ter a alegria de ver o filho que estava perdido voltando para a casa do pai. Ele quer transformar a ex-prostituta em uma mulher santa, a mulher adúltera em uma mulher
santa. Ele quer transformar o filho pródigo em um filho que foi encontrado. Ele quer transformar Zaqueu, naquele homem que subiu na árvore, em um homem que foi achado pela graça dele, e ele continua fazendo isso todos os dias, e fará até que o seu reino seja consumado. Ore comigo, irmão. Se você sentiu, minha irmã, ore comigo agora. Põe a mão sobre o seu coração, aí onde você está, e comece a pensar naquilo que você precisa trabalhar. Comece a pensar nos impossíveis, comece a pensar nas coisas difíceis, comece a pensar em cura, em libertação, em novo pensamento, em novidade de vida, naquilo que Deus tem para você. E Deus te ama, e você precisa entender isso todos os dias, e você precisa saber disso. Nós fomos chamados para a luz, nós não fomos chamados para as trevas. A escola pode disseminar coisas difíceis, coisas ruins, mas nós vamos continuar lutando nas nossas casas, para que os nossos filhos entendam o que é amor, o que é cristianismo, e o que Jesus significa para nós. Nós precisamos entender todos os dias que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Por mais que o mundo nos pressione, por mais que o mundo tente vir contra nós, Senhor meu Deus, nós estamos aqui na sua casa de oração para todos os povos, ó Pai. E eu te convido, vem Espírito Santo, passe sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, passe sobre os jovens, ó Pai, porque os jovens precisam entender os seus caminhos. Passa, Santo Espírito de Deus, um sopro dos altos céus sobre cada coração, transformando e curando. Aquele que tem a visão de coisas ruins, transforma, Deus, em visões de coisas boas, ó Pai. Aquele que sente o medo, troque o medo pela segurança, Senhor Jesus, porque foi isso que o Senhor fez com aquela mulher, e é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, mexe mesmo com a nossa consciência, mexe mesmo com aquilo que nós pensamos, ó Pai. Faz com que não sejamos seguros, ou não achamos que somos seguros, porque somos batizados, porque estamos numa igreja, porque temos o nosso nome no hall de membro de igrejas, ó Deus. Mas faz, ó Deus, com que nós possamos transpirar o seu amor, ó Pai, e de dizer para o mundo que a graça de Deus é maior do que qualquer lei, e que Jesus apaga todos os nossos pecados, passa a mão sobre o que foi escrito um dia contra as nossas vidas, e nos traz algo novo, porque Jesus é o melhor que se tem no mundo, e é por isso que o melhor está para vir sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, Pai, e nós cremos nisso. Eu oro pelos jovens, ó Pai, que às vezes são perseguidos por pensamentos e ideologias nas faculdades, ó Pai. Dá coragem, ó Pai, para que eles não se acovardem, para que não fiquem, ó Pai, pequenos, com medo, acanhado, ó Pai, de dizer para o professor dele ateu que Deus existe, e que Deus desceu dos céus, e que trabalha pelas nossas vidas todos os dias, ó Pai, para que eles possam dizer não para as pessoas doentes, para os homens doentes, para as meninas doentes, que possam estar no caminho deles. Guarda, Pai, guarda os nossos filhos, guarda a nossa vida, Pai, porque se o Senhor nos guardar, ó Pai, seremos guardados completamente. Se o Senhor nos curar, ó Pai, seremos curados completamente. Se o Senhor nos libertar, ó Pai, seremos libertos para todo sempre, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, traz esse homem, traz essa mulher para o centro da sua vontade. Não, ó Deus, para levar o pecado, porque o pecado que você talvez esteja lembrando nessa noite foi pago na cruz do Calvário. Esse pecado está consumado. Jesus te chama para novidade, e para novidade de vida. Jesus te chama para botar a mão no arado e olhar para frente, e caminhar e seguir em frente, e não olhar para trás. Pai bondoso, passa do bálsamo, Pai. Aonde tem medo, dá segurança. Aonde, ó Pai, falta vida, dá vida, Pai. Pai, socorre, ó Pai, socorre os nossos dias. Eu não posso deixar
de orar agora, Pai, pelas nossas escolas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta mesmo homens e mulheres de Deus para trabalhar nas escolas, ó Pai. Que essas pessoas, ó Pai, doentes, possam encontrar em Jesus, possam encontrar na igreja que precisa sair lá para fora, que precisa trabalhar nas escolas, que precisa fazer realmente missão do outro lado da rua, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita a cada professor. E se tem professores aqui nessa noite, eu começo a orar em nome de Jesus, para que os professores entendam o grande papel que eles têm, ó Pai, para que Deus passe do bálsamo, ó Deus, para que eles não sejam vencidos, ó Pai, por uma geração violenta e corrupta, por uma geração de jovens que não tem limite e que não sabem o que é limite. Tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Mas eu quero orar também por casais, por homens e por mulheres, que foram unidos um dia e que têm uma aliança. Tem uma aliança entre eles, mas tem uma aliança selada por Jesus Cristo, por Deus, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, reconecta esses corações, reconecta essas alianças, ó Pai, porque o inimigo, ele é enfurecido contra o homem e contra a mulher, que forma famílias, que tem filhos, ó Pai. Às vezes tem filho de coração, às vezes, ó Pai, tem filhos sanguíneos, às vezes cuida, Pai, dos nossos filhos no mimo, na escola bíblica, Pai. Mas Deus, em nome de Jesus, ajuda, Pai, ajuda em nome de Jesus. Reconecte esse homem a essa mulher, que esse homem agora pense, ó Pai, na mulher da sua mocidade, que ele se alegre com a mulher da sua mocidade, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Que essa mulher também veja o homem bom que ele é, para que ele entenda aonde que ele precisa melhorar. Mas Deus nos dê luz, nos dê entendimento, e aonde eu careço de melhora, me convence, ó Deus, fala comigo, para que eu possa melhorar. Deus, em nome de Jesus, me faz melhor todos os dias, ó Pai, porque eu só consigo isso estando no centro da sua vontade, debaixo da sua graça, e não debaixo de leis obsoletas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faz-nos mesmo, ó Pai, melhores, faz-nos mesmo, ó Pai, cristãos, filhos e filhas de Deus, que excedem aquilo que os escribas e os fariseus nos ensinaram, e que nós possamos viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, em nome de Jesus, amém.